gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos, combinado? Hoje é quarta-feira e aí eu resolvi gravar mais um Passe e Fala pra vocês. Eu andei vendo os comentários dos últimos vídeos, né, que eu gravei nesse estilo, e vocês falaram que gostaram bastante, pediram pra gravar mais vezes, então acho que esse vai ser um quadro fixo aqui do canal. Toda semana, né, a não ser que aconteça de eu não passar roupa naquela semana, mas toda semana eu posso gravar um Passe e Fala aqui pra gente ir conversando. E aí, eu já queria aproveitar pra vocês Queria aproveitar para pedir para vocês pausarem esse vídeo aqui e irem aqui nos comentários aqui embaixo me contar que tipo de assunto vocês querem que eu traga aqui pro canal para esses Passe e Fala. E aí a gente pode ir batendo papo, eu quero saber que tipo de assunto que vocês querem me ver falando, sobre o que vocês querem conversar, tá bom? Pausa aí e já me conta aqui embaixo nos comentários, por favor. Para o vídeo de hoje, eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre a castidade. No último Passe e Fala que eu fiz, eu compartilhei, né, uma atualização da minha estrada de conversão, da minha caminhada com Deus. E aí, um dos tópicos que eu comentei foi sobre a questão da castidade, né, sobre o fato de que eu e o Renan, a gente, nós nos convertemos depois que a gente já estava namorando. Então, a gente aprendeu muita coisa depois disso, né? E eu falei que se vocês quisessem, eu podia trazer um vídeo só falando sobre esse assunto. Então eu resolvi trazer esse conteúdo hoje para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Contar um pouquinho de como a gente, como foi, né, a nossa vivência dentro da castidade. Então, para poder falar sobre esse assunto, eu vou ter que fazer uma recapitulação bem breve da nossa história de conversão e do nosso namoro, né? Eu comecei a namorar o Renan quando eu tinha 14 anos. Minha cabeça era completamente diferente, a dele também era completamente diferente. E então a gente ficou namorando muito tempo assim, vivendo um namoro todo errado, né? A gente se conheceu em 2012 e eu só fui conhecer Jesus, né? Só fui ter um encontro pessoal com Jesus lá em 2017. Então foram aí 5 anos vivendo um namoro todo torto, pra depois a gente descobrir o que realmente era o namoro segundo os olhos de Deus, né? O que deveria ser. E aí, depois que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, o do Renan não aconteceu ao mesmo tempo, assim, foi junto, na mesma época, mas eu me encontrei primeiro com Jesus e o Renan foi indo aos pouquinhos depois. E aí, o que aconteceu? Conforme eu fui me aprofundando nas coisas da igreja, e aí não precisou ninguém me falar, por isso que eu falo que o assunto da castidade é uma coisa que a gente tem que estar aberta à graça de Deus para entender por que realmente ela é linda e por que ela é importante. Porque antes, quando eu não participava da igreja, eu via as pessoas falando que precisava viver a castidade, falando sobre a importância da castidade, e eu achava uma bobeira. Eu pensava comigo assim, nossa, que bobeira, eu nunca vou me confessar, né, por já ter relação sexual com o Renan, eu nunca vou me confessar sobre isso, porque eu não acho que é errado. Eu não achava, não via nada de errado, eu falava, eu nunca vou me arrepender, nunca vou confessar isso, comungava sem ter confessado, né, sem saber que isso era errado. Quer dizer, eu sabia que era errado, mas não queria acreditar. E aí, de repente, não precisou ninguém mais tocar nesse assunto comigo. Mas parecia que Deus ia falando aos pouquinhos, sabe? Era uma coisinha ou outra, uma pregação que a gente ia, aquilo foi me mostrando que eu não estava fazendo as coisas certas. Eu comecei a sentir um incômodo dentro do meu coração. E aí, a partir desse incômodo, eu comecei a pesquisar coisas sobre esse assunto, né? Fui pesquisar o que era castidade, por que ela realmente era importante. Comecei a procurar mais saber sobre isso. Mas, enquanto isso, continuei fazendo tudo errado, como sempre. E aí, aos poucos, eu fui vendo que aquilo realmente era o que a gente precisava viver. E até o ponto que eu cheguei e falei pro Renan, ele já tava percebendo que tinha alguma coisa de errado comigo, né? Mas eu não tinha falado pra ele, acho que demorou ali uns 2, 3 meses com essa pulga atrás da orelha pra depois eu realmente falar com ele. E aí, eu morria de medo, gente. Eu tinha muito medo de chegar pro Renan e falar, olha, agora a gente vai viver a castidade. Porque já faziam 5 anos que a gente vivia um namoro todo errado, né? Eu não sabia como ele ia reagir. E como eu falei, ele ainda tava engatinhando junto comigo. Eu também tava engatinhando, mas ele ainda tava um pouquinho mais pra trás na caminhada. Então, assim, tinha coisa que ele ainda não concordava, que ele ainda não achava que era o certo e tudo mais. E eu morria de medo de falar com ele sobre esse assunto. Até que eu decidi, falei, não importa, eu vou tomar minha decisão, vai ser isso que eu vou viver. E se ele quiser aceitar bem, se não quiser, fazer o quê? Acho que não era pra gente ficar junto.
E aí a gente conversou. De primeiro momento ele não aceitou muito bem. Então, assim, ele não concordava muito com isso, não achava que o que a gente estava fazendo era errado, mas ele sempre me respeitou muito. Então, ele falava assim, bom, se é isso que você quer, então tá bom. Só que aí o que acontecia? Nos primeiros meses, acho que ali nos 3, 4 primeiros meses que a gente começou a tentar viver a castidade, o Renan não tava afim, né? Então ele respeitava a minha decisão, mas ele queria que eu mudasse de ideia. Então ele ficava ali me provocando pra eu mudar de ideia, querendo ver se eu cedia. Então eu não tinha ajuda dele pra ser forte nesse sentido. Até que a gente foi participar de um aprofundamento para noivos lá na Canção Nova, foi um evento fechado só para noivos. E aí foi lá que ele realmente entendeu a importância da castidade, entendeu o que realmente ela significava. E de lá pra cá o nosso namoro mudou. De lá pra cá não, né? A partir daquele momento o nosso namoro mudou. Então ele começou a enxergar que aquilo ali também era necessário. Esse aprofundamento de noivos que a gente fez na Canção Nova foi, assim, libertador pra gente, sabe? Transformou muito o nosso relacionamento, porque aí lá a gente aprendeu muita coisa que a gente ainda não sabia e a gente teve a oportunidade de falar sobre assuntos que a gente nunca tinha conversado. Então eu lembro até hoje que a gente voltou de lá, acho que nessa época a gente já tava com o nosso casamento marcado. Ou tava começando a falar de casamento, alguma coisa assim. A gente voltou de lá transformado, assim, sabe? A gente veio o caminho todo, até da Canção Nova até aqui em casa, conversando, a gente se abriu, contou bastante coisa um pro outro, porque viu que não tinha como a gente continuar namorando, né? Se preparando pro casamento, sem que o outro soubesse de coisas importantes da nossa vida. Então aquilo ali foi um divisor de águas. E aí, a partir daquele momento, ele resolveu me ajudar a lutar também, né, pra gente viver a castidade. Então, desde quando a gente decidiu que ia viver a castidade até o nosso casamento, demorou 1 ano e alguma coisa, se eu não me engano. Eu acho que foi em fevereiro de 2017 e a gente casou em maio de 2018. E aí foi uma caminhada, assim, né, eu passei por vários períodos. Tinha um tempo que aí eu virei lá pro outro extremo, que aí nenhum dos extremos é bom, né? Aí teve um período que eu comecei a achar que a relação sexual era errada também. E aí eu tinha medo de quando casar eu não querer fazer as coisas com o Renan. Queria viver a castidade dentro do casamento também, assim, no sentido de viver um celibato dentro do casamento. Porque eu comecei a enxergar aquilo como errado. Até que eu entendi que a relação sexual é linda, maravilhosa e foi pensada por Deus para que acontecesse dentro do casamento, né? Que não tinha nada de errado. E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu pensava. Vocês podem rir de mim aí nos comentários. Quando eu comecei a participar das coisas da igreja, assim, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, por exemplo, eu não sabia que Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças eram a mesma Nossa Senhora, né? Eu achava que cada uma era uma e eu ficava sem entender, queria saber qual delas era a mãe de Jesus. Então demorou um tempo pra eu entender que eram títulos marianos, né? E que só existe uma mãe de Jesus, que é Maria, e os outros são títulos de acordo com o lugar que ela apareceu. Então essa é uma das coisas que eu pensava. E outra coisa que eu pensava, quando eu comecei a participar dessas coisas da igreja, era que o pecado original que falava lá, que, né, nós somos frutos do pecado original, nós já nascemos com a semente do pecado original. Eu achava que quando falava isso, tava falando do pecado da relação sexual. E eu ficava pensando, mas gente, como que a igreja permite então que o homem e a mulher tenham relação sexual se é um pecado, né? Ficava louca, pensando um monte de bobeira. E aí foi por isso, por achar que os filhos eram frutos do pecado, né? Achando que era a relação sexual que era errada, que quando eu decidi viver a castidade, eu pensei assim, nossa, então quando eu casar eu vou falar pro Renan, que eu acho que ele nem sabia disso, né? Capaz dele estar ouvindo isso agora e ficar descobrindo isso, porque eu acho que eu nunca contei isso pra ele. E aí eu pensava assim, não, então quando eu casar eu vou conversar com o Renan pra gente viver o celibato, porque se os filhos são frutos do pecado, então eu não quero fazer mais nada, né? E aí vivi um tempo com isso, e aí eu ficava angustiada, porque tava chegando perto da época do casamento, e eu tinha que falar isso pra ele. Eu falava, nossa, como que eu vou explicar pro Renan que eu vou casar e não vou querer ter relação sexual? Ai, gente, cada coisa que passa pela nossa cabeça, né? Mas aí, graças a Deus, né? Deus iluminou minha inteligência e eu entendi que, na verdade, o pecado original que fala é o primeiro pecado, né? Que são de Adão e Eva, que eles passam de Adão até hoje, né? A partir da fecundação, mas não tem nada a ver com a relação sexual. E aí, então, como eu falei, Deus foi iluminando a minha inteligência, foi me mostrando como a relação sexual era linda e própria para o casamento. E aí eu fui entendendo por quê, né, qual era a importância da gente viver a castidade. Tanto que hoje a gente fala no curso de noivos, né, eu até brinco com os noivos quando a gente tá dando o curso, que eu não queria ter esse testemunho pra dar, né, eu queria muito. Eu conheço amigos meus
que casaram assim, virgens, né, os dois, então eles se conheceram ali na noite de núpcias mesmo, depois do casamento, e assim, eles contam como foi, a vergonha que eles tinham um do outro, e eu fico pensando assim, nossa, como eu queria ter vivido isso, né, eu queria ter esperado, ter vivido essa experiência, então não era o testemunho que eu queria dar, um testemunho de pecado, mas foi o testemunho que Deus permitiu que eu vivesse, né, porque eu fiz essa escolha, e eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins, mesmo do pecado, Deus sabe tirar um bem. E aí eu tento usar então essa experiência, né, essa minha vivência, o meu pecado, eu tento usar para mostrar que é possível sim a gente viver a castidade dentro do namoro, mesmo depois que a gente já se conheceu, assim, né, nesse sentido. E aí eu falo também no curso de noivos que depois que a gente começou a viver realmente a castidade dentro do namoro, parece que o nosso namoro evoluiu muito. A sensação que a gente tinha, e essa foi uma conclusão que a gente chegou depois, né, era de que a gente tava um com o outro meio que por um passatempo. E aí, quando a gente começou a viver a castidade, a gente viu que realmente a gente tava um com o outro porque a gente se amava. Então não tinha mais aquele negócio assim de, eu tô com ele porque ele me faz bem, né, ele me dá prazer, então eu vou continuar com ele. A gente sabia que mesmo ali o amor passou a amadurecer, eu acho. A gente entendeu que a gente estava ali para se doar um pelo outro, né? A gente estava ali para se entregar um pelo outro, mesmo que aquilo ali não fosse prazeroso o tempo todo. E a gente passou a se conhecer muito mais também. Porque aí, como a gente não fazia nada, né? Não podia fazer nada, a gente passou a conversar muito mais. Passou a se conhecer muito mais, falar sobre assuntos mais profundos, né? Conhecer mais sobre a história um do outro, saber o que o outro pensa, qual é a opinião sobre as coisas. Foi ali que a gente começou a se conhecer de verdade. A gente passou a se respeitar, né? Saber que somos filhos de Deus, que merecemos respeito. E foi transformador, de verdade. E foi uma mudança, assim, sem palavras. E aí, o que eu posso deixar pra vocês de experiência, assim, de uma pessoa que não viveu um namoro correto e aí depois recomeçou a história, né? Claro que dentro desse 1 ano e em alguns meses que a gente viveu a castidade, nós tivemos recaídas. Então eu não posso dizer que a gente ficou 1 ano vivendo a castidade certinho, porque a gente não foi forte o suficiente. Tivemos momentos de fraqueza, mas a gente sempre levantava e recomeçava, né? E eu acho que é isso que Deus quer ver da gente, né? A gente tava ali lutando. Algumas vezes não fomos fortes o suficiente, mas recomeçamos. E aí fica uma dica pra vocês também. Eu acho, né, claro que tudo na vida tem suas cruzes, né, tudo é difícil, não tem uma coisa que seja mais difícil do que a outra, mas eu acho que quando um já conhece o outro, fica ainda mais difícil da gente viver a castidade, porque a gente já sabe como é, né? Então a gente já se conhece, já sabe o que o outro gosta, sabe o que vai acender o fogo ali, então isso acaba dificultando um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, isso também acaba sendo um ponto positivo, porque o fato da gente já se conhecer, a gente sabe quais são os nossos limites. Então, na época, né, eu não conhecia modéstia, eu me vestia muito mal também. O Renan ia ficar comigo lá em casa, às vezes a gente ficava lá na sala com a porta fechada, e eu de pijama, assim, umas roupas completamente escandalosas. E aí, quando a gente começou a viver a castidade, o Renan falou pra mim assim, olha, então, já que a gente não vai fazer mais nada, você não vai poder ficar com essas roupas perto de mim. Porque ele sabia que aquilo ali ia ser um gatilho pra acender alguma coisa, né? É difícil falar sobre esse assunto aqui porque eu não quero expor demais. Mas eles vão me entendendo, né? E aí, então eu parei de usar os pijamas perto dele. A gente já sabia que tinha coisas que a gente não podia fazer mais, né? Então não podia ficar assistindo filme embaixo do cobertor juntos. Os beijos também tinham que diminuir. E esse foi um dos erros que eu acho que a gente cometeu que levava a gente às quedas, né? A gente enxergava só a relação sexual como um erro. Um erro assim, fora do casamento, né? E aí agora, olhando pra trás, eu vejo que tinha muita coisa que a gente fazia errado. Então assim, tem gente que fala que é muito radical esse negócio de falar que não pode ter beijo no namoro. Mas eu realmente acho que aqueles beijos mais escandalosos, aqueles beijos mais quentes, né, que não são selinhos, eles são sim preparações para uma relação sexual. E muitas vezes era isso, era de um beijo que surgia ali a chama e levava a gente a cair. Então, assim, por mais que você possa pensar que isso é radical, gente, é só você se observar. Se você não consegue enxergar um beijo como errado dentro do namoro, não tô falando de selinho aqui, tá bom? Espero que vocês estejam me entendendo. Eu tô falando de um beijo, né? Não tô falando de selinho. Se vocês não conseguem enxergar esse beijão assim como errado dentro do namoro, né? Pensa que não tem nada a ver e tudo mais, é só você se observar. Analisa como fica o seu corpo. Depois de um beijo, o seu corpo tá o quê? Tá pronto pra rezar um terço? Ou ele tá preparado pra outra coisa que não tá na hora ainda, né? Então é só você começar a se observar que não vai precisar ninguém falar nada pra você.
Então, alguns tipos de abraço também, alguns tipos de carícia que a gente faz, o jeito que a gente senta, né? A maneira como a gente se comporta perto um do outro. Pode a gente pensar, ah, mas é meu namorado, não tem nada a ver, agora eu vou... Tem gente que fala, né, agora eu vou virar freira, vou ficar assim, que nem antigamente, só segurando na mão. Mas é a realidade, gente. Observe o seu corpo. Se você não quer escutar o que eu tô falando, se observe os seus pensamentos, a maneira como você reage a essas situações, que você vai entender como elas realmente não foram feitas para um namoro. Então foi isso assim que aconteceu com a gente, né? A gente olha pra trás, vê a nossa história. Claro que eu gostaria de não ter isso, né, no meu currículo, mas eu tenho. E aí eu acho que realmente dá pra gente aproveitar, aprender coisas boas com os nossos erros também e saber os nossos limites. Então, como eu tava falando, muitas vezes a gente chegou a cair porque a gente não soube os nossos limites. A gente percebeu que estava fazendo uma coisa errada, sabia que aquilo ali podia ser que não chegasse num bom lugar, mas a gente quis arriscar. Nos achamos fortes, não, a gente consegue, agora a gente tá forte, não sei o que. Foi indo até que a gente caiu. E aí também dessas quedas, né, fica o aprendizado, assim, né, de que é importante a gente recomeçar. Então, assim, você errou, tava tentando viver a castidade, errou, caiu, não fica onde você tá prostrado, né? Porque é isso que o inimigo precisa, é isso que o mal quer. Que a gente fique ali caído onde a gente tá, nos achando a pior pessoa do mundo, que a gente chute o balde e fala, ah, eu não consigo mesmo, não vou tentar mais porque isso não é pra mim, eu não posso, eu não consigo. Então, se você caiu, vai procurar um padre, se confessa, né? Se arrependa verdadeiramente daquilo que você fez de errado e recomeça, não fica caído não, tenta de novo, né? Eu lembro assim de contar para as pessoas falarem também assim, nossa, mas o Renan vai aceitar isso, né? Pessoas até próximas de mim falavam assim, nossa, mas o Renan vai aceitar isso depois de tanto tempo de namoro, ele vai aceitar, ele vai acabar terminando com você. Então assim, é um outro aprendizado também que eu deixo aqui pra vocês. Se vocês estão com uma pessoa que não é capaz de respeitar uma decisão dessa, às vezes nem vale a pena mesmo continuar um relacionamento. Porque é uma decisão muito importante. Se você não consegue tomar essa decisão porque você acha que a pessoa que está do seu lado não vai conseguir acatar, não vai te respeitar, será que vale a pena você casar com uma pessoa dessa, né? Querer dividir a sua vida ao lado dessa pessoa que não te respeita e não aceita suas decisões? Então não tenha medo, de verdade. Às vezes pode ser que a pessoa não queira mesmo, não esteja disposta a passar por isso, mas isso talvez signifique que ela não se importava tanto assim com você. Porque o Renan, por mais que ele não concordasse, como ele viu que era uma coisa importante pra mim, ele resolveu aceitar a missão, né? Ele resolveu me respeitar, porque ele realmente estava interessado, né? Então fica aí também a dica, né? Não deixa de fazer aquilo que você sabe que é certo, porque você tem medo da pessoa que tá do seu lado não aceitar. E eu poderia fazer um vídeo aqui se vocês quiserem. Na verdade, a minha intenção com esse vídeo era compartilhar mais a nossa experiência mesmo. Mas se vocês quiserem, pode me contar aí nos comentários. Eu posso tentar gravar um vídeo só falando sobre a castidade, sobre a importância, sobre por que ela existe. Eu vou só dar uma introdução aqui pra vocês enquanto eu termino de passar essas roupas, né? Porque é um assunto longo, não dá pra falar tudo agora. Mas eu vou dar uma introdução, assim. Eu lembro que uma vez também, quando a gente tava lá mesmo nesse curso de noivos da Canção Nova, como era o nome dele mesmo? Ah, esqueci o nome dele. O pregador que tava lá no dia, eu esqueci, ele era da Canção Nova, agora ele não é mais, ele é psicólogo. Eu esqueci o nome dele. Ele falou assim que ele tinha uma filha pequena e a forma como ele ensinava a castidade pra filha dele do tamanho que ela tinha lá, né, pequenininha, era respeitando o tempo dela. Então assim, ele tava lá no meio de uma pregação, tava num evento, tinham pessoas por perto e tal. E ele falou assim que ele sabia que ia chegar a hora da filha dele dormir, ia chegar a hora da filha dele comer, e ele respeitar essas necessidades naturais dela era uma forma dele mostrar como ela deveria ser tratada. Então, se ele visse que estava na hora da filha dele dormir, mas ele, então deixa aí, depois ela dorme, ou então ele colocasse outras coisas como prioridade na vida dele, né? Isso mostraria pra ela que talvez ela não é tão importante assim. E aí, quando ela fosse escolher um namorado, né, fosse escolher ali um futuro marido, ela levaria isso em consideração, né? Então, a gente mostrar para os nossos filhos o quanto eles são importantes e o quanto eles merecem ser respeitados, vai ajudar a fazer com que eles, quando eles estiverem ali procurando um parceiro, né, eles saibam procurar esse respeito também. E aí, pra mim, essa é uma das partes primordiais, né, da beleza da castidade.
É a gente saber respeitar a outra pessoa pelo que ela é e não enxergar como um pedaço de carne, sabe? Que era o que muitas vezes acontecia no meu namoro e é o que eu vejo acontecendo muito hoje em dia, né? As pessoas tratam umas às outras como se fosse um pedaço de carne mesmo, então ali só pelo prazer que uma traz pra outra, né? E não sabe respeitar com a dignidade que aquela pessoa tem. Outro ponto é que todo mundo deve viver a castidade. Então a gente pensa assim, quando eu casar a castidade acabou. Não, a castidade, eu vivo a castidade até hoje no sentido de que as relações sexuais não me são permitidas com qualquer pessoa, né? Elas só me são lícitas dentro do meu casamento com o meu marido. Então eu continuo vivendo a castidade porque eu só posso escolher ele, né? Não tem outra pessoa com quem eu possa ter relações sexuais. Os padres também vivem a castidade, né? A partir do celibato. As freiras também vivem a castidade a partir do celibato. Então todo mundo é chamado a castidade. Não são só os solteiros. E aí também entra o ponto, né, de que a gente sabe que as relações sexuais, elas têm uma consequência que é eterna, né? Quando um homem e uma mulher saudáveis, né, quando tá tudo bem, se juntam em uma relação sexual no período fértil, vai surgir o que dali? Os frutos, que são os filhos. Então, se a gente sabe que um lugar para uma criança crescer precisa ter uma estrutura, né? A criança precisa ter uma família, precisa ter um pai, uma mãe. Claro que existem exceções, né? Mas naturalmente o que deve acontecer é que uma criança nasça dentro de uma família estruturada, com um pai e uma mãe, que tenha uma casa para acolher, que tenha condições de criar e tudo mais. E aí o que acontece quando a gente tem relações sexuais fora do casamento? A gente ainda não tem essa estrutura. Então nós não estamos casados, não somos marido e mulher, não temos muitas vezes uma casa, não tem um lugar para acolher a criança que vier ali do fruto. E aí o que as pessoas fazem? Usam contraceptivos, muitas vezes recorrem até a aborto, coisa que é errada. Por quê? Porque elas não querem os frutos. Então olha como é uma coisa horrorosa. É como se a gente estivesse comendo, né? Come, e aí depois vai lá e vomita tudo. Porque a gente quer só o prazer daquilo ali, mas não quer receber os frutos que aquilo ali tem pra dar. Não quer as consequências daquela relação. Então é exatamente isso que acontece dentro do namoro quando a gente não vive a castidade. Muitas vezes é difícil a gente encontrar um casal de namorados que namora, né? Não vive a castidade e é aberto à vida, por exemplo. Eu acho que eu nunca vi isso. A maioria das vezes a gente vê pessoas ali que estão evitando os filhos. Os filhos, eles são uma consequência natural de uma relação sexual, né? Então já começa por aí também, que tem esse erro, né? As pessoas ficam ali, muitas vezes cometendo abortos, fazendo coisas erradas, porque elas não querem a consequência, só querem o lado bom da relação sexual. Não que os filhos não sejam um lado bom, né? Então só querem, os filhos são a melhor parte, na verdade. Né? Eles são ali, eles estão querendo só o prazer momentâneo. Então esse é um dos pontos também. E eu acho que é isso, gente. Tem muitas coisas que poderiam ser faladas sobre a castidade, mas é um assunto complexo. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Eu deixo aqui de recomendação também, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, pode procurar os conteúdos do Padre Paulo Ricardo. Tem o livro de São João Paulo II, também da Teologia do Corpo, as catequeses que ele dava sobre esse assunto também, que mostram pra gente a beleza da castidade. Tem alguns livros também que falam sobre isso, né? Eu esqueci, acho que é o Brilho da Castidade, é um livro muito bom que fala sobre isso também. E aí fica aí a indicação. A intenção desse vídeo era gerar ali começar o assunto, né? Um pontapé inicial para que vocês pudessem buscar se aprofundar um pouco mais aí na casa de vocês também. Gerar esse interesse. Se vocês tiverem dúvidas, né, perguntas sobre esse assunto, quiserem deixar para mim aqui nos comentários, pode deixar, eu posso responder depois em um outro vídeo, ou eu respondo aqui nos comentários mesmo. Se vocês quiserem fazer uma partilha um pouco mais pessoal, né, alguma coisa que não seja tão aberta aqui nos comentários, quiser pedir algum tipo de dica, algum tipo de conselho, quiser partilhar sua história comigo também, o Renan sempre deixa aqui nos comentários o meu link do Instagram. Então vocês podem me chamar lá na bio, ou se vocês preferirem, eu vou pedir pra ele deixar o meu e-mail aqui também. Vocês podem me mandar um e-mail que a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou adorar ouvir vocês, tá bom? Não esquece de deixar aqui pra mim nos comentários também assuntos que vocês queiram ouvir aqui nos próximos Passa e Fala. E me contar se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal que eu ainda não fiz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!